aqui foi o tempo da ditadura militar aqui no Brasil, né? Então, quando eu falo, né, nessa questão, quando eu penso hoje, como filha, né, de pessoas que passaram por essa situação, eu fico indignado, né, de ter que pensar e pensar tudo que eles passaram, né. Então, até um certo tempo, Caingangue não podia ser falado, né, como eu já falei, mas que teve essa resistência e o nosso estado também, né, ele começou a implantar as escolas indígenas, né, como escolas indígenas no nome, né, mas que só os não indígenas podiam estar trabalhando, né, nessas escolas, né. Então, com o surgimento das escolas também, teve a questão de dominar, né, a questão de dominar os indígenas com essa intenção, né, de dominação dos povos indígenas, principalmente aqui no Apucarani. Só que naquela época não se estudava a língua caingangue, né, aqui nessas escolas, né, como estou fazendo a minha pesquisa de campo, eu escutei muitos relatos que não, a língua caigangue não se ensinava, né, dentro das escolas, né, na alfabetização, né. Então, essa questão da língua caigangue o seu ensino está nas escolas é bem recente, né. E nós, como professores indígenas, né, nós estamos transmitindo para os alunos essa importância de manter a língua caigangue viva, né? A questão da escrita, que também é muito recente. Tem alguns que não concordam em ensinar a língua caigangue dentro das escolas, né? Alguns pais, mas nós, como professores, né, caigangue, a gente tem que mostrar essa importância do caigangue aqui, né. O meu pai, ele conta nessa história de quantos que eles trabalhavam 24 horas, né. O meu avô, eles trabalhavam 24 horas na serraria, né, que tinha, né, porque eles derrubavam pinhões, né, araucárias, porque aqui tinha muitas araucárias e agora só temos pouquíssimas, né, porque teve essa questão, né, questão da exploração, bem no começo, né, bem antes, né, então teve todo esse fato, né. Então, naquele tempo, os caigangue não podiam falar a língua, né, a língua caigangue. Mas que o meu bisavô, ele também contava, né, que eles se reuniam, né, num lugar para poder conversar, né, com seus filhos, né. Eles se reuniam num lugar assim, para conversar em caigangue, né. Então, foi assim que eles vieram resistindo, né, questão dessa política, né, que existia, né.
no tempo do CPI, que foi o tempo da ditadura militar aqui no Brasil, né? Então, quando eu falo, né, dessa questão, quando eu penso hoje, como filha, né, de pessoas que passaram por essa situação, eu fico indignado, né, de ter que pensar e pensar tudo que eles passaram, né. Então, até um certo tempo, Kaigang não podia ser falado, né, como já falei, mas que teve essa resistência e o nosso estado também, né, ele começou a implantar as escolas indígenas, né, como escolas indígenas no nome, né, mas que só os não indígenas podiam estar trabalhando, né, nessas escolas, né. Estou fazendo a minha pesquisa de campo, eu escutei muitos relatos que não, a língua caigangue não se ensinava, né, dentro das escolas, né, na alfabetização, né. Então, essa questão da língua caigangue o seu ensino está nas escolas é bem recente, né. E nós, como professores indígenas, né, nós estamos transmitindo para os alunos essa importância de manter a língua caigangue viva, né? A questão da escrita, que também é muito recente. Tem alguns que não concordam em ensinar a língua caigangue dentro das escolas, né? Alguns pais, mas nós, como professores, né, caigangue, a gente tem que mostrar essa importância do caigangue aqui, a importância de aprender, né, caigangue, a sua escrita dentro da sala de aula. Porque alguns pais acham que a língua caigangue não vai servir para os filhos mais para frente, né? Eles pensam isso, que o português, eles veem com o português que é uma língua que eles acham que os filhos, eles consideram mais importante, sendo falantes, né? Sendo falantes da língua caigangue, né? Então, nós também percebemos isso muito nas reuniões que fazemos, né, com a comunidade, e a nossa intenção como professor indígena é que isso mude, né, no decorrer dos tempos. E nós acreditamos que isso pode mudar com os alunos aqui, atualmente, né, nós passando essa importância de falar, de escrever a língua, é importante, eu acho. E isso deve mudar com os alunos com o passar dos anos, né. Nós que transmitimos, né, essa importância, eles vão transmitir para os seus filhos, né. Isso é o que a gente acredita, né, enquanto professor indígena. Sendo que sabemos que hoje nós temos a nossa escola, né, a escola indígena, com as suas autonomias, né, autonomia, sim, que deveriam ser respeitadas, né, pelo sistema de ensino, né,
questão da educação, mas também a gente vê que isso não tem ocorrido, né? Isso a gente percebe porque nós temos no Paraná três indígenas que são diretores indígenas, né? E para se ter uma escola indígena diferenciada, acreditamos que todos têm que ser indígenas, né? Mas, por enquanto, não temos estudantes que se formaram, né, em outras disciplinas, né, que compõem a matriz curricular da escola, né. Então, nossa esperança é que tenha profissionais já formados, né, ou que estão estudando para estarem atuando nas escolas indígenas, né, para a gente ter essa autonomia, né, porque às vezes a gente faz, né, reuniões com os professores, né, cada um tem um pensamento diferente, um não quer concordar, o outro concorda, né, e professores que trabalham aqui, eles têm que se adaptar, né, no contexto indígena, mas que alguns não sabem, né, como ensinar, né. Então, isso às vezes é a maior dificuldade também dos professores não indígenas, né, de entender a realidade dos caigangues aqui do Apucarani. Então, alguns tentam trabalhar de acordo com o que é ensinado fora da aldeia, né, nas escolas não indígenas. Como a gente sabe, né, hoje todas as escolas indígenas estão fechadas, né, paralisadas, né, porque o governo ele terceirizou a contratação dos funcionários, agente 1 e agente 2, né, e que isso já aconteceu, né, com várias escolas não indígenas, né, e nós como escola indígena, como liderança, os caciques, né, a comissão, eles se organizaram para tentar negociar com o governo, né, sobre essa questão, porque nós vemos que todos são importantes para construir uma escola, né, de qualidade, né. Então, os agente 1 e agente 2, eles são importantes para manter a escola, né, questão da limpeza, questão das coisas que são administrativas, isso é bem importante para as comunidades aqui, né, tanto para os alunos quanto para os professores, né. Então, amanhã vai ter uma reunião, né, com os representantes, né, que foram escolhidos pelos caciques, né, a estarem conversando, né, dialogando com o governo do estado para tentar alguma coisa, né, para reverter isso, porque a escola indígena ela é diferenciada e ela não aceita, né, porque a questão que que o núcleo veio propor que diminuiu, né, as vagas para a contratação de funcionários, né, do agente 1 e agente 2. Então, isso
nessa pandemia, ainda tirar a autonomia da escola é bem complicado, né? Como ter pessoas perdendo emprego em plena pandemia, que tudo já está bem caro, né? A questão da alimentação, né? Então a gente vê como um desrespeito a nossa escola diferenciada, né? Nossa, a nossa autonomia, né? Então isso para nós é um problema, né? Do agente 1 e agente 2. Então isso, nessa pandemia, ainda tirar a autonomia da escola é bem complicado, né? Como ter pessoas perdendo emprego em plena pandemia, que tudo já está bem caro, né? A questão da alimentação, né? Então a gente vê como um desrespeito a nossa escola diferenciada, né? Nossa, a nossa autonomia, né? Então isso para nós é um problema que já está ocorrendo, né? Essa questão dos indígenas estarem lá, né, conversando, dialogando e trazendo alguma coisa. Se não tiver algo positivo, a recomendação é que as escolas indígenas permaneçam fechadas, né, enquanto o governador não der um posicionamento para as escolas indígenas. Então isso nós já viemos, né, ouvindo, discutindo. Primeiro foi a questão dos professores, né, questão eles queriam também que a gente fizesse uma prova, né, igual a dos não indígenas para estarem atuando nas escolas indígenas, né? Eu acho isso um absurdo, como também os próprios não indígenas, né? A questão porque essa discussão é bem ampla, né? A gente pode falar de um monte de coisas que compõem, né, essa questão, né? Mas, então, falo daqui, a minha fala, eu deixo isso, enquanto espero ter ajudado, né, a compreensão de todos, e essa nossa missão, né, de como estudantes indígenas, né, como transmitir essa realidade para vocês que estão assistindo nessa essa palestra. E a nossa missão é de transmitir mesmo a realidade que vem ocorrendo, né? Mas que estamos aqui, como dizem os nossos cofá, um ano uma chanchônia